Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós paramos na página 170 e nós vamos falar sobre o liberalismo político, o anti-absolutismo. Nós vamos ver ao longo do capítulo que nós vamos ter a presença de alguns pensadores que eles são questionadores do absolutismo. Nós vimos que o poder absoluto reinava, né? Então havia ali uma centralização de poder do qual não podia ser questionada, não podia ser quebrada e era um poder intocável, digamos assim. Mas nós vimos que com a chegada do iluminismo, com a ruptura, né, do normal para o novo, o que era o normal naquele tempo? Era ser extremamente obediente, ser pautado e inserido no governo absoluto e não poder questionar, tá? E o iluminismo ele vai trazer uma nova dinâmica, tanto econômica, social, de ideias e a explanação, o início de um crescimento de ideias tanto política como ideias individuais. Porque o homem ele vai passar a produzir, ele vai passar a tornar-se pensador de tudo aquilo que ele almeja, de tudo aquilo que ele quer buscar, né? Quem são essas pessoas? Vai ser fácil? Não, vai ser uma luta, né? Vai ser uma disputa de espaço, de ideias, vai ser uma conquista, na verdade. Quem são eles? John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, né? Esses são alguns dos exemplos dos pensadores que questionaram o absolutismo e se propuseram em oposição a esse regime. Por que eles agiam dessa maneira? Porque eles já tinham uma visão bem diferente do que a sociedade iria se tornar, tá? O conjunto, né, de ideias, de teorias, né, de liberdade política, vai encaixar perfeitamente no termo liberalismo, que vem da palavra de liberdade, né, ser liberal. Mas de que forma? A partir do momento em que as pessoas pensavam, né, em que elas acreditavam que poderia ter um mundo melhor ou uma administração social política a partir de novas ideias e novos pensamentos, é que eles vão tentar, né, implantar o liberalismo econômico e político também, né? Como essas ideias se propagaram? Como que aconteceu isso? Como que esses filósofos, esses pensadores conseguiram passar adiante a ideia deles? Eles publicavam livros, panfletos e espalharam em toda, né, a Europa e em seguida nas Américas. Por que nós vamos ter uma divulgação, né, dessas ideias? Porque a sociedade já não estava aguentando mais a imposição dos reis absolutistas. Eles já estavam cansados, eles já estavam fadados daquele modelo, daquela administração. Então, olha só, na Inglaterra, John Locke ele vai estar ao lado dos opositores do rei Carlos II. Então, esse posicionamento acabou posicionando e levou ao refúgio político na Holanda, né? No exílio, ele... destaquem aí, pessoal, por favor, na página 171. No exílio, ele participou de articulações que resultaram na ascensão de Guilherme Orange ao trono inglês e na assinatura dos direitos. Toda a vivência de John Locke, né, ficou marcada como um crítico ferrenho dos governos
absolutista, porque ele era defensor de uma liberdade política, de expressão, de maneiras, né, de governar. Caberia a ele uma nova forma de mostrar o mundo às pessoas. Outro pensamento marcante, né, outra ideia importante dele é quando ele fala da tolerância política e religiosa. Destaquem aí também, ó, no terceiro parágrafo. A tolerância política e religiosa entendia a posição para aceitar que cada um tivesse a liberdade de expor, né, de passar o seu conhecimento, passar o seu posicionamento e ser respeitado. Com isso, nós vamos ter grandes adeptos, nós vamos ter pessoas que vão encarar, que vão vestir a camisa desses novos pensadores e vão transformar o mundo. Nós sabemos que o iluminismo é berço de tudo isso, tá? Então, tanto John Locke como os demais, eles têm o quê? Eles têm pensamentos iluministas, tá? A Europa, ela vai ser o berço, né, da criação desses novos pensadores. Montesquieu, ele vai falar da teoria e da divisão dos poderes. Então, Montesquieu, lá no século XVIII, né, ele vai estudar a Inglaterra e vai aprofundar-se na política daquele país. Qual era a preocupação dele? A preocupação dele era de entender justamente quais eram as razões, né, do declínio da monarquia absolutista e conferir a estabilidade desse governo e como seria a nova chegada, a chegada de um novo modelo de administração. Segundo ele, né, para evitar abusos que eram muito comuns, que nós vimos lá nos capítulos anteriores dos reinos absolutistas, deveria-se prezar, né, respeitar e também não fazer com que as pessoas repitam o mesmo erro dos governos absolutistas. Então, no Estado, a sociedade ela deveria ter leis, né, com liberdade de expressão, com um momento onde a sociedade poderia mostrar o seu papel e ser respeitado, e não vir apenas de uma imposição. Tem uma passagem aqui que é bem interessante, na página 172, que eu quero que vocês acompanhem. No Estado, isto é, numa sociedade que existem leis, a liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer e não ser coagido, o que não deve se querer. Então, o que ele está dizendo aqui? Justamente que não deve acontecer o que acontecia no absolutismo. Não poderia mais existir a imposição, a humilhação de determinadas pessoas sobre outras, tá? Rousseau, ele vai falar sobre o contrato social, né, e o direito de voto. Rousseau, ele era suíço, né, aprofundou e até mesmo discordou de algumas ideias do seu companheiro Locke. À medida que eles iam estudando, que eles iam descobrindo novas coisas, eles começam também a questionar, né, os seus colegas. E ele dizia que a base de uma sociedade, de um governante, tinha que funcionar como a base de um contrato social, que deveria, né, haver uma democracia, né? As pessoas elas deveriam participar mais afim da política, ter liberdade de voto, né? Ter direitos e deveres a serem cumpridos.
E Voltaire? Voltaire já vai falar da defesa da liberdade da expressão. Ele era francês, né? Ele era nobre e ele vai mergulhar na ciência da natureza e na filosofia de John Locke. Então, ele vai ser um defensor da liberdade do Congresso. Então, esses estudiosos, essas pessoas que tinham a mente iluminada, digamos assim, que é uma nova forma de ver o mundo, eles ficaram muito conhecidos porque eles traziam algo novo, né? Trazia algo de diferente para a sociedade. E a sociedade já estava cansada de só receber ordens, né, de imposição. E as ideias de Voltaire, né, vai ficar conhecida, né, como déspotas esclarecidos, ou seja, governantes do século XVIII que procuram conciliar o regime absolutista com as ideias do iluminismo. Então, mesmo que o absolutismo não caia de uma única vez, né, mas ele vai ser o que? Adaptado com novas ideias, com novas formas, tá bom? E a partir daí nós vamos ter também alteração no comércio, né? Nós vamos ter novas relações econômicas, nós vamos ter uma renovação, o surgimento de uma nova era. Vai haver grandes batalhas de ideias, né? Vão se discutir muito sobre, vão ver que o iluminismo vai enfraquecer o antigo regime, porque a sociedade quer algo novo, quer algo que floresça. Então, pessoal, apesar de tudo, né, dos erros que o absolutismo cometeu, o iluminismo vem para tentar, né, mostrar que, além das boas práticas absolutistas, nós também temos práticas inovadoras pautadas no respeito, na liberdade, tá? No direito de expressão, no direito de execução de leis, né? Na facilidade da comercialização, tá bom? É isso aí, pessoal. Realizem as atividades, ok? Um abraço.